E aí, pessoal? Então, continuando a aula, hoje eu consegui ajeitar aqui, consegue aparecer meu rosto. ah, Espero que o áudio esteja um pouquinho melhor. O único problema aqui é que a aula não está aparecendo totalmente a tela da apresentação, mas consegui melhorar brevemente a aula de ontem e eu espero que continue assim nas próximas aulas. Vou gravar todas as aulas assim, espero eu. Bom, na última aula nós vimos sobre as civilizações indígenas, as civilizações indígenas que viviam na América Central, ali os maias, os astecas, e também na América do Sul, os incas. Vimos algumas características delas e alguma coisa sobre a conquista espanhola na América. Agora hoje nós vamos ver mais ali no final do século XVI, início do século XVII, XVII, de forma geral, e já entrando no século XVIII, como que foi essa colonização espanhola aqui. Isso é para abrir caminho para depois nós entendermos como é que foi a colonização portuguesa aqui no, no continente americano também, e posteriormente a colonização inglesa também, e francesa. Bom, primeiramente o que tem que destacar aqui é o mapa. Esse mapa aqui, quem não é muito bom de mapa, é o continente americano, né? Mas imagino que todo mundo sabe. Aqui o continente americano, aqui a costa brasileira. Ó. Esse mapa aqui tem uma particularidade, quem sabe ele seja um pouco pequeno na tela, mas ele pega um período de união das coroas, chamado de União Ibérica, que eu não vou tratar aqui, eu vou tratar na aula de Brasil com vocês. Mas fiquem sabendo já que essa parte aqui, que é o litoral brasileiro, ele fazia parte da Espanha nesse momento. Mas não considerem isso, considerem sim os pontos-chave que eu falei na última aula, como a questão de metais preciosos, que era o grande interesse dos espanhóis. Então, puxei aqui a minha tela para aparecer melhor a aula. Pensem que o ouro, que é interessante para os espanhóis, vai estar nessa região aqui, que é a região do México atual, e a prata vai estar nessa região aqui, que era a região do Império Inca. Então são os dois pontos de maior interesse dos espanhóis nesses primeiros momentos da conquista. E bom, os espanhóis vêm para cá e eles encontram metais preciosos que vão conseguir um dinheiro muito rápido para os cofres espanhóis. E como é que eles vão tirar esse dinheiro? Como é que eles vão conseguir pegar esses metais preciosos? Eles não vão botar a linda mãozinha branca deles no trabalho, então eles precisam conseguir pessoas para trabalhar. Aí entra uma questão: tem indígenas lá, só que escravizar indígenas é algo muito mal visto pela Igreja Católica, porque eles viam os indígenas como uma possibilidade de novos fiéis para a religião cristã e para o catolicismo principalmente. Então eles não querem que os espanhóis escravizem os indígenas como faziam com os negros. Aí tem toda uma explicação bíblica também de, de que os negros poderiam ser escravizados e os habitantes do Novo Mundo não poderiam e tal. Bíblica no sentido de filhos de Caim, que cada um foi para um continente e tal. O pessoal do continente africano ele era amaldiçoado e poderia ser escravizado. Toda uma discussão teológica daquele período que nesse momento não vou falar, porque eu vou voltar nessa aula sobre escravidão lá quando trabalhar com o Brasil, porque a escravidão negra no Brasil foi muito mais importante do que na América Espanhola. Bom, continuando então, eles tinham que colocar alguém para trabalhar, não podiam escravizar os indígenas, então eles criaram alguns sistemas. Na verdade, eles nem criaram sistemas de trabalho, eles adaptaram daquilo que já existia entre as civilizações indígenas que existiam lá, que nós estudamos na última aula.
Então eles pegaram um sistema mais ou menos semelhante dos incas e dos astecas, que se tratava de um trabalho periódico em troca de uma remuneração que era uma remuneração mínima, assim, uma coisa que não dava nem para os indígenas sobreviverem. Eles eram sorteados, era como um grupo de pessoas eram sorteadas que tinham que trabalhar durante alguns meses para os espanhóis. E aí, nesses meses, eles trabalhavam em troca de praticamente nada, de comida e uma remuneração simbólica, como eu falei. Esse sistema é chamado de repartimento, mas é muito conhecido como mita. Pode cair na prova de vocês como mita, que era o nome desse sistema entre os incas. Mas também tem o nome de Quatequil, que era como era chamado pelos astecas. Essa era uma das formas de trabalho forçado que os espanhóis obrigavam os indígenas a fazer. A outra, que é muito famosa, quem sabe mais comum que a mita até, principalmente posteriormente, é a encomenda. A encomenda é a utilização da mão de obra, então, para extração principalmente de minérios, né, porque era o foco dos espanhóis, e alguma coisa de atividade agrícola, e eles não ganhavam por isso. Era ainda pior que a mita, porque eles tinham que trabalhar em troca da evangelização. Então os europeus pensavam assim: esses indígenas, eles estão condenados ao inferno. E nós precisamos de gente para trabalhar. A gente dá a entrada para o paraíso para eles, forçando eles a aderir ao cristianismo, ao catolicismo, e muito agradecidos, eles nos dão a força de trabalho deles então. E esse era o acordo feito entre espanhóis e indígenas, que na verdade não era entre os dois, né? Os espanhóis obrigavam os indígenas a trabalhar para eles. Bom, administração do período colonial. Primeiro ponto. Vocês têm que estar ligados nisso daqui. Colônia e metrópole. A metrópole é a Espanha, a colônia é todos os territórios que são propriedade da metrópole, que estão no Novo Mundo, nesse caso aqui que nós estamos estudando, estão no Novo Mundo e que são controlados pela metrópole. Existe uma relação de monopólio entre eles. Ou seja, tudo que é produzido na colônia tem que ser repassado para a metrópole sem atravessadores. Não pode ser vendido para outro país, tem que passar direto. Então, toda matéria-prima, todo gênero tropical, todo metal precioso que é pego na colônia é levado para a metrópole. E toda manufatura e todos os escravos que sejam importantes para a colônia, eles têm que comprar através da metrópole. Não pode comprar manufatura ou escravo através de qualquer outro povo, país que não seja pela metrópole. Isso leva a uma dependência muito grande das elites e das populações que vivem aqui nessa região do continente americano, porque tudo para eles tinha que ser comprado através do seu país dominante. Isso é um grande problema que vai levar à independência dos países americanos, inclusive o Brasil também. Mas falando mais dos países da América Espanhola, vai levar à independência deles então. Então, como que era essa administração? Primeiro tinha o Conselho das Índias, que era tipo uma administração centralizada lá na Espanha, que controlava toda a colônia, todas as colônias espanholas. O Pacto Colonial, que era mais ou menos essa relação aqui que eu mostrei para vocês, que evitava o contrabando, em teoria, porque existia contrabando desde aquela época, existia corrupção, existia tudo que nós conhecemos hoje. Era dividido em vice-reinos, que aqui estão apresentados ao vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, tinham vários vice-reinos. E, além dos vice-reinos, tinha os cabildos, que eram como... Dentro dos vice-reinos tinham núcleos de governança, vamos dizer.
Esses são termos que vocês podem achar difíceis, não cai muito em prova, mas é interessante saber como que era a estrutura de poder, então, dos espanhóis. É importante saber mesmo assim, mesmo que não caia, ninguém vai perguntar na prova o que são cabildos para vocês, mas os vice-reinos, por exemplo, tem que saber, porque depois, quando nós estudarmos as independências da América Espanhola, nós vamos falar muito de vice-reinos. Por último, fiquem ligados na sociedade colonial espanhola, que isso daqui eu vou retornar quando eu falar de independência da América Espanhola, mas é importante entender porque, tá, primeiro vocês têm que estar ligados em pirâmide social, como é que funciona, mas eu imagino que vocês no segundo ano já sabem como funciona uma pirâmide social. Abaixo está a base da pirâmide, que são as pessoas mais pobres, com menos poder, com menos capacidade de influência na sociedade, e acima aqueles que têm mais capacidade de influência e mais poder. Bom, então qual é a base da pirâmide? A base eram os índios e os negros, que eram aqueles que sofriam mais preconceito, não tinham acesso a boas condições de vida, trabalhavam nos piores trabalhos, eram escravizados muitas vezes, trabalhavam nos latifúndios, nas minas e tal. Tinham os mestiços, que eram uma mescla entre indígenas, negros e brancos, e eles normalmente eram pequenos profissionais, trabalhavam nas cidades e eram a população mais pobre. Acima deles tinham os crioulos e os chapetones. Qual é a diferença entre os dois? Os dois são brancos, os dois são espanhóis, vamos dizer, mas os chapetones nasceram na Espanha e eles têm os mais altos cargos na sociedade colonial. Enquanto os criollos, eles são os descendentes de espanhóis. E cuidem para não se enganarem aqui por uma palavra criollos ou crioulos, porque no Brasil tem esse termo que é preconceituoso, é racista, inclusive, de utilizar o crioulo como negro. E isso é porque crioulo quer dizer aquele que é da terra, aquele que nasceu naquele lugar. E era a forma como os brancos chamavam os negros que tinham nascido no Brasil, chamavam de crioulos. Então se liguem nesse termo, que o termo crioulo da sociedade espanhola é relacionado àquele que é da terra, não tem relação com a cor da pessoa, tá? Assim como no Brasil não deveria ter também, mas é um termo preconceituoso, como eu disse, que era usado antigamente, não se usa mais. Seria de não seria de bom tom usar um termo desse. Bom, essa daqui é a próxima aula, então, é sobre Estados Unidos. Eu acabo aqui a aula de vocês, espero que aproveitem e deem uma estudada por fora aí.